Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Após 10 meditações, então, que a gente fez naquele estilo, né, de oração, onde eu simplesmente não fiquei explicando muito, fui seguindo basicamente, assim, 90% do que eu conduzia era em cima do que o São Francisco de Sales falava, perdão. Então, foram, na verdade, assim, eu rezava um pouquinho em cima, trazia alguns outros pontos, mas basicamente a gente focava ali na própria condução dele para não perder o espírito, né, do que ele estava transmitindo. Com algumas leves explicações, óbvio, né, pela linguagem, né, para que ficasse um pouquinho mais claro para a gente. Agora, a gente volta aos capítulos normais com algumas explicações. Eu até falei ontem que hoje era o último capítulo da primeira parte. Eu me enganei, tá? Não era. É que, na verdade, hoje finaliza aquela questão da confissão geral. Na verdade, nesse capítulo 19 e no capítulo 20. Mas vocês vão entender que esses dois capítulos vão estar juntos hoje, tá? Eu vou explicar o capítulo 19 e o capítulo 20 eu já explico para vocês do que se trata, tá bom? Então vamos lá. Esse capítulo 19, ele fala como se há de fazer a confissão geral. Então, não sei se vocês se recordam, se vocês estão conseguindo seguir direitinho. Se não estão, convido você a retornar um pouquinho. E antes da gente começar essa série de 10 meditações, onde a gente fez mais naquele estilo orante, a gente estava falando da importância das purificações. E a primeira purificação, né, era contra o pecado, e aí a necessidade de a gente fazer uma confissão geral. Então a gente pediu a purificação do pecado e dos afetos relacionados ao pecado. Então não era só ficar longe do pecado, mas também tratar toda aquela nossa vontade de pecar que a gente tinha. Né? Toda aquela vontade, aquele tipo assim, eu não quero pecar, mas seria bom se eu pudesse, né? Então a gente precisava passar por essa purificação se a gente quer caminhar para uma vida devota. E São Francisco de Sales nos falava a importância da gente fazer uma confissão geral. E para fazer essa confissão geral, ele nos colocou ali diante daqueles 10 temas. Hoje a gente meditou o inferno, meditou o juízo final, a gente meditou os benefícios de Deus, meditamos sobre o paraíso, para que a gente pudesse realmente fazer uma escolha sincera na hora de fazer essa confissão geral. Aí ele já começa falando com a gente. Aí ficam, cara Filoteia, as meditações que eram requeridas para o nosso intento. Depois de nelas te exercitares, vai corajosamente em espírito de humildade fazer a tua confissão geral. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma confissão geral, tá? Eu fiz uma vez, que é aquela que você se acusa dos pecados desde que você se lembra, tá? Então é uma confissão da sua vida toda. É uma oportunidade de você ver se você não deixou passar nada, porque às vezes da confissão a gente pode não ter tido uma contrição perfeita, a gente pode não ter tido uma lembrança adequada, a gente pode ter ali tido uma vergonha, deixado passar alguma coisa, de não ter explicado direito. Então a ideia é a gente passar a limpo a nossa consciência quando a gente vai fazer a confissão geral. Né? Porque você deve pensar, muitas vezes vem na cabeça da gente, será que eu confessei aquilo direito? Será que tem aquele pecado do meu passado que me atormenta? É hora de me passar limpo essa consciência. Então ela fala assim, não te deixes incomodar com nenhuma apreensão. Só a ideia de você confessar os pecados da vida toda pode causar uma certa apreensão. Eu não sei o que você já fez, a gente pode ter um pouco de vergonha do que a gente fez. Não só uma vergonha do pecado pela questão da contrição, que aí seria até salutar, mas uma vergonha na questão social. Talvez você participe já da igreja há algum tempo, você fica meio, poxa, eu vou confessar com o padre aquelas coisas lá de trás. Então, assim, vai procurar realmente um bom sacerdote para que você faça essa confissão geral, tá bom? E ele vai dizendo assim, para você não perder um pouco desse medo, ele vai falar assim, o escorpião, quando nos pica, é venenoso, mas sendo reduzido a óleo, é um grande remédio contra a sua própria picada. Então ele vai dizer assim, quando a gente olha para o escorpião, a gente sente o medo do veneno, porque realmente ele é venenoso, ele pode nos matar. Mas o próprio escorpião ele pode ser usado como cura para sua própria picada. Então, assim, o pecado, falar do pecado pode parecer como um veneno para nós, ele nos incomoda. Mas, ao mesmo tempo, falar do nosso pecado na confissão, ele é um remédio, exatamente para o veneno do pecado. Então, a gente precisa ter essa coragem. Assim, o pecado
ele não é vergonhoso senão quando fazemos, mas sendo convertido em confissão e penitência é honroso e saudável. Então, é aquela velha lembrança, né, que para o inimigo, para o demônio, qualquer coisa boa que nós fizemos, então às vezes você vai lá e faz uma obra de apostolado, faz algo bom, uma obra de misericórdia, você ajuda alguém. Aquele ato bom parece o que o demônio quer usar para o mal, né? Então ele vem com as tentações para o nosso orgulho, vem com as tentações para a gente se sentir bem demais e cair na soberba. Então a gente usa de situações boas para nos fazer tropeçar. Usa das situações boas e da nossa concupiscência, né? Mas Deus não. Deus usa, tá? Até das coisas ruins para nos fazer o bem. Então, quando eu peco, ele me mostra o sintoma da doença e eu posso tratá-la. E é até isso que São Francisco de Sales ele fala, né? Não é um grande alívio dizer claramente ao médico a doença que nos atormenta? Então ele fala assim, poxa, Filoteia, vamos ter humildade, porque o pecado realmente há de nos desagradar, porque ele desagradou a Deus, ele ofendeu a Deus. Mas a acusação do pecado será para nós doce e agradável, porque ela honra a Deus. Então, assim, poxa, se eu cometi o pecado e desagradei a Deus, ao mesmo tempo, quando eu vou pedir perdão por esse pecado, eu agrado a Deus, indo ao sacramento da penitência. Então, poxa, quando você faz algo errado para alguém, você não quer agradá-lo para, né, reparar o seu erro, então quer coisa melhor do que irmos atrás da confissão para agradá-lo? Então ele vai falar assim: quando chegares à presença do teu pai espiritual, né, o padre que você for confessar, ele fala pai espiritual porque lembra que ele nos orientou aí a direção espiritual. Então eu não sei se você já tem esse diretor espiritual. Em todo caso, vamos buscar a confissão geral. Imagina que estás no Monte Calvário, aos pés de Jesus Cristo crucificado, cujo sangue precioso corre gota a gota por todas as partes para te lavar das tuas iniquidades. Porque, embora seja o próximo, não seja o próximo sangue do Salvador, é todavia o mérito deste sangue derramado que banha abundantemente os penitentes no confessionário. Então, assim, é uma atitude, né? Assim como nós vamos à missa, a gente ter essa atitude de que estamos indo ao Calvário, onde Cristo vai nos, né, atualizar aquele mistério na nossa vida. Então, nós estamos indo para um sacrifício, estamos indo no Calvário. A mesma atitude nós vamos, né, ali aos pés, talvez, daquela cruz, como aquele soldado que fura o coração de Cristo e recebe o sangue e a água. Né? Nós furamos o coração de Cristo com os nossos pecados, mas nós estamos ali agora para receber esse sangue e água que nos lava, que nos purifica. Então ele fala assim: abre, pois bem, a tua alma, e para fazer sair os pecados pela confissão. E na hora que ele falou isso, eu me lembrei muitas vezes, na minha esposa estava com uma ferida no dedo muito grave. Né? E às vezes quando a gente tem uma ferida, a ferida tá doendo muito, tá doendo muito, tá doendo muito. E quando a gente consegue fazer o pus escapar, a gente às vezes precisa abrir a ferida para isso, parece que a gente sente um alívio. A gente sente um alívio. Né? E então, assim, como a gente tem essa ferida do pecado na nossa vida, a gente tem a oportunidade de furar todo esse pus que o machucado do pecado deixou na nossa alma e deixar que esse pecado saia. Sentir o alívio desse pecado sair da nossa vida. E à medida que eles saírem, vai entrar o remédio. Vai entrar os preciosos merecimentos da paixão divina para encher de bênçãos e graças. Então, assim, você se esvaziar do seu pecado na confissão não é voltar para casa vazio. É para voltar cheio da graça de Deus. Na verdade, a confissão não é como se eu arrancasse o pecado e colocasse a graça para substituir. É como se a graça enchesse tanto que o próprio transbordar jogaria o pecado para fora. Isso acontece com a graça de Deus naquele momento da confissão. Então, mas há de dizer simples e espontaneamente tudo aquilo que te acusa a consciência. Então, diga de forma simples, não vai ficar ali psicologizando as coisas demais, justificando as coisas demais. Você está falando confissão da vida, né? Então, assim, vamos ser objetivos. A gente deveria fazer isso em todas as confissões, mas de forma especial nessa.
né, vamos ali descarregar, né? Ele fala assim, né? Para você sempre descarregada e satisfeita ficar a sua alma, né? Então depois ele fala também, escuta as advertências e acusações do ministro de Deus, como se você estivesse escutando o próprio Cristo. E ele diz assim, olha, né? Quem ouve os seus vigários, né? É como Cristo fala, quem vos ouve, a mim me ouve. E depois, aí por isso que eu falei para vocês que o capítulo 19 e o capítulo 20, eles andam juntos. Por quê? Eu vou mandar no grupo, né, para quem está lá no grupo, ou se você pode acessar, busca aí, escreve Filoteia PDF no Google e você vai encontrar ali alguma cópia da Filoteia. Eu já fiz isso, eu já testei, então você vai encontrar. E aí você vai procurar lá o capítulo 20 da primeira parte. E aí, esse capítulo 20 é uma oração, é uma declaração para gravar na sua alma a resolução de servir a Deus e concluir os atos de penitência. Assim que você fizer essa confissão geral, até mesmo antes de fazer, é bom você já ler essa declaração, tá? Então ele fala, eu, abaixo assinado, constituído e posta na presença de Deus, eterno, de toda a corte celestial. Então, ele num tom de oração mesmo. Ele está fazendo uma declaração, ele está fazendo uma oração. Então ele convida você a meditar isso antes de fazer a confissão geral e rezar isso, meditar isso depois e fazer essa declaração. Ele fala assim, deves de antemão meditar e considerar. Depois leia ela com maior atenção e com maior sentimento que vos for possível. Então, veja, é um propósito bem concreto que ele te chama a fazer nessa quaresma. Uma confissão geral, tá? Bem feita, de toda a sua vida, e que você possa transbordar nessa confissão todo o seu desejo de vida devota. Todo o seu desejo de vida devota. E fazer essa declaração aí como um ato concreto. Então, se na quaresma nós estamos aqui buscando realmente uma transformação de vida, acho que a gente precisa fazer isso, né? Fazer um ato concreto, algo diferente realmente, para que a gente entenda que a quaresma é conversão e fazer essa virada de chave na sua vida, tá bom? E essa declaração, por fim, ela vai coroar isso e vai permitindo seguir, tá? Não esqueça que a gente está no comecinho, ó. Eu tô aqui no comecinho, a gente fez o comecinho do livro, então tem muito chão para quem quer ter uma vida devota. Mas para a gente poder construí-la, a gente precisa dar os primeiros passos e passos decisivos. Então, assim, quando a gente vai construir uma obra, vai construir um edifício, a gente precisa cuidar bem desse terreno, porque o edifício vai ser construído em cima dele. Então, se esse terreno ele é arenoso, se esse terreno ele é muito úmido, se esse terreno ele está desnivelado, tudo isso pode fazer ruir esse edifício que você está construindo. Então, preparar bem a base é fundamental para a gente construir esse prédio alto, robusto, que é a vida devota. Bom, fique com Deus e amanhã a gente se encontra, então. Um grande abraço. Tchau, tchau.